Você já se perguntou se a sua atenção realmente pertence a você, ou se na verdade alguém ou algo a manipula silenciosamente, conduzindo cada escolha, cada desejo e até mesmo cada lembrança que você acredita ser sua? Tut Jehuti advertiu: a atenção não é apenas um foco da mente, é o selo oculto que abre passagens entre mundos invisíveis. O que você decide observar pode não ser apenas um detalhe da sua vida, mas a chave secreta que ativa realidades que coexistem sem que você perceba. E se cada vez que você desviou os olhos, deixou de enxergar algo que estava ali apenas para você, talvez aquilo que você chamou de coincidência fosse, na verdade, um sinal de que duas dimensões se cruzaram por um instante. A distração pode ser um véu, e o véu pode ser a prisão. Quantas vezes você acreditou ter perdido uma oportunidade, quando na verdade perdeu uma porta para uma realidade inteira? Lot sabia que os deuses não escondem segredos em cofres dourados, mas naquilo que você ignora todos os dias. Enquanto sua mente se ocupa de ruídos e distrações, forças invisíveis moldam sua vida na sombra. Pergunte-se: quem realmente decide onde sua atenção repousa? Será você, ou será que já entregou essa chave sem perceber? Imagine que cada pensamento que você mantém por mais de um instante é como um feitiço que ancora uma linha do tempo específica. Mas o que acontece quando você se distrai, quando seu olhar é roubado, quando seu desejo é manipulado? Nesse instante, outra linha, outro mundo se sobrepõe e começa a reger sua experiência. O que você acredita ser sua vida pode não passar da versão que restou, após você ignorar a verdadeira. E se eu dissesse que agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras, uma realidade paralela já está se formando, com base no simples ato de você prestar atenção aqui? Não fuja, não desvie, não ignore, porque perder esta mensagem pode significar permanecer preso na ilusão, enquanto a chave para atravessar permanece diante de você, esperando para ser reclamada. O vazio nunca é apenas ausência, é também presença silenciosa de algo que você não ousa encarar. Thoth Jehuti dizia que a atenção é como um rio subterrâneo. Quando você acredita estar escolhendo o caminho das águas, na verdade já está sendo conduzido pela corrente oculta. Quantas vezes você percebeu que sua vida parece escapar por entre os dedos, como areia que insiste em cair, mesmo quando você tenta segurar? Talvez não seja a falta de força, mas a simples incapacidade de perceber onde você realmente coloca sua energia. E se toda a sua realidade fosse apenas reflexo do lugar onde você ousa ou teme olhar? A atenção é mais do que um foco momentâneo. É a lâmina que corta a escuridão e revela o que antes não existia. Quando você se fixa em algo, ele cresce. Quando ignora, desaparece. Mas o que acontece quando você permite que outros decidam o que merece sua visão? Talvez seja por isso que você sente que vive em um ciclo que não se rompe. Será mesmo coincidência que seus medos sempre retornem, que as mesmas pessoas reapareçam em sua vida, que os mesmos erros ecoem como se fossem escritos por uma mão invisível? Há lembranças em sua mente que você nunca chamou pelo nome, mas que permanecem vivas, esperando o instante em que sua atenção as desperte novamente. É possível que os momentos que mais te marcaram não sejam aqueles que você recorda com clareza, mas sim os que você tentou esquecer. Thoth adverte: o esquecimento não apaga, apenas sepulta em uma camada mais profunda. E enquanto você se distrai com o barulho do presente, esses fragmentos ocultos continuam a moldar cada passo seu, como raízes que torcem o solo de dentro para fora. Você já se sentiu observado pelo que escolhe observar? Como se, ao encarar o mundo também estivesse testando a força do seu olhar. A verdade é que a realidade responde como um espelho alquímico. Devolve não apenas o que você pensa, mas a intensidade com que você pensa. E se a vida não for sobre o que acontece com você, mas sobre o que você decide manter sob o facho da sua atenção? Nesse instante, você não é apenas espectador, é arquiteto de um cenário invisível.
Mas há algo que te assusta, a fragilidade de sua própria presença. Quantas vezes você esteve em um lugar sem estar de fato lá? O corpo presente, a mente dispersa, a alma em suspenso. É nesse espaço de ausência que outras forças ocupam o terreno. Quem toma posse de sua realidade quando você abdica do poder de observar? Quantos mundos paralelos estão sendo construídos neste exato momento porque você escolheu não vigiar aquilo que pulsa diante de você? O caos sempre se insinua nas fendas da atenção. Basta um segundo de descuido para que uma escolha irreversível seja feita por você. E talvez seja esse o jogo que poucos percebem. A luta não é pelo seu corpo, nem mesmo pelas suas emoções, mas pela sua atenção. Quem a controla a forma da sua vida. E se Todd advertiu sobre isso, não foi em vão. Ele sabia que a batalha mais silenciosa acontece no campo mais sutil, o do olhar interior. Você já percebeu que quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa? É porque controlar não é segurar, mas saber onde repousar o foco. Há momentos em que você pensa estar lutando contra forças externas, quando na verdade está apenas travando guerra contra a dispersão dentro de si. E se o inimigo não estivesse lá fora, mas sim no hábito invisível de ceder sua atenção ao que não merece? Essa é a prisão mais sofisticada. Acreditar que é livre enquanto caminha em círculos ditados por aquilo que rouba seus olhos. O desejo, por vezes, é apenas uma máscara para o medo. Você acredita que quer algo, mas talvez esteja apenas tentando fugir daquilo que teme olhar. A atenção, quando guiada pelo medo, abre portas para realidades densas e repetitivas. Mas quando você ousa olhar o que sempre evitou, algo muda. É nesse ponto que Todd sussurra: não ignore o incômodo, porque é ali que se encontra a chave. O que você evita enxergar é justamente o que segura sua vida em um mesmo roteiro. Talvez você já tenha sentido uma estranha sensação de repetição, como se a cena atual já tivesse acontecido em outra versão sua. Essa sensação não é loucura, é lembrança. O universo guarda rastros de todas as realidades possíveis e a sua atenção é a bússola que escolhe por qual trilha seguir. Quando você se fixa em um detalhe, o mundo inteiro se reorganiza para sustentar aquele detalhe. Você é o centro do labirinto, mas só encontrará a saída se parar de perseguir sombras que não lhe pertencem. E agora, enquanto você respira, percebe que algo em você já está se movendo. As palavras que ressoam não são apenas som, são chaves que cutucam camadas esquecidas da sua mente. Você sente que existe mais, muito mais, do que sempre te disseram. E, no entanto, ainda não pode compreender por completo. Todd não entrega respostas, apenas abre a fresta por onde a sua atenção deve passar. Porque é nessa travessia, e apenas nela, que uma nova realidade começa a nascer. Você já percebeu como o silêncio carrega mais verdades do que qualquer palavra? Todd dizia que é no espaço entre os sons que a realidade revela sua verdadeira forma. Mas nós, obcecados por distrações, corremos atrás de ruídos, acreditando que o barulho nos mantém vivos. E se for justamente esse barulho que nos anestesia, nos impede de ouvir o chamado sutil daquilo que importa, cada vez que você corre atrás de algo sem saber porquê, talvez esteja apenas fugindo do silêncio que poderia te mostrar a porta. Uma porta que só abre quando você ousa sustentar a atenção no que incomoda, no que parece vazio, no que dói. Você já se perguntou por que certos medos parecem persegui-lo em todos os lugares? É como se fossem sombras que conhecem cada movimento seu, esperando apenas o instante em que sua atenção fraqueja para se projetarem mais fortes. Todd sabia que o medo não vive fora de nós, mas cresce onde a atenção se fixa. Ignorá-lo não o dissolve, apenas o fortalece em territórios mais escuros. É por isso que fugir nunca adianta. Aquilo que você não encara se arrasta silenciosamente para o centro da sua vida, até que você não consiga mais evitar. E nesse instante, você percebe que nunca esteve no controle. O que você chama de coincidência, talvez seja apenas a prova de que há mundos paralelos colidindo com o seu.
O déjà vu que te assusta, a sensação de ter vivido algo antes, a estranha percepção de que certos encontros já estavam escritos. Tudo isso são sinais de que sua atenção tocou camadas que não se revelam facilmente. O universo não repete cenas por engano. Ele repete porque quer chamar sua atenção para algo que você insiste em não ver. Mas a pergunta que ecoa é: será que você está pronto para sustentar o olhar sem desviar? Há momentos em que você sente que a vida não faz sentido, que tudo se repete sem explicação, que nada muda. E é nesse ponto que muitos desistem, entregando-se ao vazio como se não houvesse saída. Mas Todd adverte, esse é o instante mais perigoso e, ao mesmo tempo, o mais fértil. Quando sua atenção cai no abismo da desesperança, algo dentro de você começa a ser reconstruído. É como a noite mais escura que prepara o nascimento da aurora. Mas apenas os que ousam permanecer atentos atravessam essa escuridão sem se perder para sempre. Talvez você não tenha percebido, mas sua mente é constantemente sequestrada. Notícias, imagens, desejos fabricados, tudo compete para capturar sua atenção. Enquanto você acredita estar escolhendo livremente, outros já decidiram o que você deve ver, sentir e até sonhar. Esse roubo invisível é a maior prisão do mundo moderno. Você pensa ser livre, mas sua atenção foi domada como um cavalo que corre sem perceber que carrega um cavaleiro estranho em suas costas. Quem está realmente segurando as rédeas da sua vida? A presença é um poder esquecido. Quantas vezes você esteve diante de alguém que amava, mas não estava de verdade lá? O corpo presente, o olhar distante, a mente em outro lugar. O que você acha que o outro sentiu nesse instante? Talvez tenha percebido, ainda que inconscientemente, que você não estava inteiro. É por isso que relações se quebram, sonhos se desfazem, momentos únicos passam despercebidos. Todd ensina que a presença é a única forma de abrir portais reais. E sem ela, tudo o que você vive não passa de uma sombra daquilo que poderia ser. Você já pensou que talvez a realidade que experimenta agora seja apenas uma versão enfraquecida do que poderia viver? É como caminhar em um corredor cheio de portas, mas escolher sempre as mesmas, porque é onde sua atenção se acostumou a repousar. Enquanto isso, portas mais brilhantes permanecem fechadas, esperando por um olhar mais consciente. A chave nunca foi o esforço nem a sorte, mas a atenção. Ela quem decide qual porta se abre e qual permanece oculta. Mas a pergunta que persiste é: você ousaria abrir a porta que sempre evitou? No fundo, você sabe que há algo errado. A sensação de vazio, a constante necessidade de preencher-se com mais, a corrida por coisas que logo perdem o brilho. Esse vazio não é falha, é sinal. É a realidade paralela te chamando, lembrando que há mais camadas a serem exploradas. Mas em vez de ouvir, você tenta anestesiar. Redes sociais, consumos, distrações. Mas nada disso cala o chamado. Ele continua ecoando em sua mente cada vez mais alto, até que você se pergunte: quanto tempo mais vai ignorar? O controle e o caos são faces de uma mesma moeda. Você acredita que precisa controlar tudo, mas é no instante em que solta o excesso de controle que a vida revela sua verdadeira ordem. Todd dizia que o caos não é inimigo, é apenas o reflexo da mente dispersa. Quando a atenção se alinha, até o caos se curva. O que você enxerga como desordem pode ser apenas um convite para reorganizar sua visão. Mas para isso, você precisa encarar o que evita, sem fugir, sem se distrair, sem entregar sua chave mais preciosa. E agora, enquanto você escuta, talvez sinta algo estranho, como se o mundo ao seu redor começasse a se tornar mais denso, mais real, mais presente. É porque pela primeira vez em muito tempo, você está sustentando a atenção em algo que não foi projetado para te distrair, mas para te acordar. Todd não fala ao ouvido, fala ao coração, ao ponto mais oculto da sua consciência. E se você chegou até aqui, é porque a chave já começou a girar dentro de você, abrindo lentamente a porta que sempre esteve à sua espera.
Você sente, quando as paredes do mundo se aproximam, como se o ar ficasse mais pesado e as cenas ao seu redor ganhassem uma nitidez desconfortável. É a atenção tentando voltar para casa, reclamando o território que você deixou vago por tanto tempo. Toth Jehuti sussurra que a visão verdadeira não é a do olho distraído, mas a do olhar que permanece firme, ainda que tudo ao redor tente desmontá-lo. Talvez seja por isso que certos momentos parecem exigir de você um tipo de presença que dói, como se cada respiração fosse um pacto com algo que sempre foi seu, mas que você abandonou. Nesse corredor de espelhos, cada reflexão acusa uma fuga, cada brilho revela uma renúncia. E a pergunta que não cessa de bater do lado de dentro: até quando você vai terceirizar o destino do que vê, do que pensa, do que sente, do que decide chamar de realidade? Você já reparou que o cansaço que carrega não é apenas do corpo, nem apenas da mente, mas de sustentar versões de si que já não cabem em você? A atenção é uma forja invisível. Onde ela incide, os contornos se aquecem e se transformam. Onde ela se ausenta, tudo esfria e se quebra por dentro. Por isso, as promessas que você faz a si, em noites silenciosas, perdem força ao amanhecer, quando muitos ruídos disputam sua alma como vendedores em um mercado onde a moeda é o seu foco. Eu te adverte que a distração é o imposto cobrado por mundos que não te pertencem. E cada vez que você paga, você se empobrece do que é essencial, ficando rico apenas do que é supérfluo. A conta final é a vida que sobra quando o que importa foi ignorado. Talvez as memórias que insistem em voltar não estejam pedindo atenção por capricho, mas por justiça. Há promessas antigas que você engavetou. Há olhares que você deveria ter sustentado e não sustentou. Há escolhas que se curvaram ao medo e ainda assim exigem uma resposta. A mente tenta negociar esquecimentos, mas o coração guarda recibos. Todd não julga, apenas aponta. Aquilo que você nega cresce na sombra. Aquilo que você aceita volta a respirar. Quando uma lembrança te atravessa com força, não é o passado voltando. É o presente pedindo para ser reescrito com um olhar que você ainda não teve coragem de sustentar. E você sabe que, se ousar manter essa atenção por mais um pouco, algo irreversível pode acontecer. O irreversível aqui é a cura que rompe o ciclo. Há dias em que você sente que está em uma margem do rio e a vida na outra. Você grita, faz sinais, promete mudanças, mas a água segue no mesmo ritmo, como se não te reconhecesse. Toth ensina que o rio não responde a promessas vazias, responde ao peso do seu olhar. Quando a atenção se condensa, o curso muda. Sem isso, você seguirá repetindo o repertório do quase, do por pouco, do amanhã eu começo. Então a paisagem se repete, as vozes mudam o sotaque, os cenários trocam de cor, mas o enredo permanece igual. Você não está preso a um lugar, você está preso ao hábito de olhar sempre para o mesmo lado. Quando essa ficha cai, o mundo sacode e o que parecia sólido se revela tratável, maleável, vivo. Você já notou como a ansiedade é uma fábrica que opera no escuro, produzindo imagens de um futuro que não existe, enquanto rouba a presença do agora que poderia ser moldado? A atenção, quando sequestrada pela antecipação, empresta energia a fantasmas. Eles agradecem, alimentam-se e voltam mais fortes. Toth Jehuti convida a uma subversão, retirar a eletricidade dos monstros, alimentando o que é real, aqui, neste instante. Não se trata de negar o que assusta, mas de reposicionar o foco até que a figura se revele pelo que é. Muitas vezes, o inimigo não passa de um vulto projetado por um lampião mal colocado. Mude o ângulo da luz e toda uma narrativa de terror desmorona, como cenários de papelão diante de um sol sem piedade. Há um acordo silencioso entre desejo e medo que te mantém oscilando como um pêndulo exausto. Quando o desejo dirige o olhar, você corre. Quando o medo assume, você congela.
Nesse vai e vem, a vida passa como uma procissão de possibilidades que você acena sem jamais tocar. Todd lembra que a chave está no ponto de quietude entre um extremo e outro, onde a atenção não é empurrada nem puxada, mas escolhida. É ali que os portais se abrem sem esforço, porque não há desperdício, não há excesso, não há fuga. O que nasce desse lugar não é euforia nem apatia. É um sim sereno, tão firme que o mundo para de te testar e começa a te obedecer. A obediência do mundo não é submissão, é ressonância. Em certas noites, quando o sono atrasa e a casa inteira parece respirar junto com você, dá para ouvir o eco das vidas que poderiam ter sido. Elas não te assombram por maldade, mas por misericórdia. São lembretes de que ainda há tempo para escolher diferente, para orientar o olhar para onde sempre doeu olhar. Todd sugere uma prática simples e implacável: ficar. Ficar diante do incômodo sem negociações, sem justificativas, sem distrações travestidas de produtividade. Ficar até que o corpo pare de implorar por fuga, até que a mente aceite que não há saída melhor do que a travessia. Quando você fica, portas internas rangem, engrenagens esquecidas voltam a girar, e uma luz antiga que não depende de nenhuma lâmpada se acende devagar. Talvez o que mais te fira não seja o que fizeram com você, mas o que você fez com o que fizeram com você. A atenção tem esse poder de transformar feridas em identidades ou em asas. Se você a fixa na dor como um nome, você se reduz ao acontecimento. Se você a fixa na lição, a dor vira trilha. Todd não romantiza sofrimento, ele purifica sentido. A pergunta que precisa ecoar é simples e selvagem. O que você está alimentando com o ouro escasso da sua atenção? Porque crescerá. E se crescerá, que cresça aquilo que te restitui, que te verticaliza, que te devolve ao eixo de onde você nunca deveria ter saído. Fora do eixo, a paisagem gira e você chama de destino o que é apenas tontura. Existem chamados que chegam por meio de pessoas comuns, encontros acidentais, frases soltas, músicas que aparecem como se viessem de outras eras. Eles passam na sua frente como aves migratórias, e você decide se segue com os olhos ou se retorna ao chão conhecido. A diferença entre um dia qualquer e um dia inaugural é a coragem de manter o foco naquele sinal por tempo suficiente para atravessar a camada de ruído que o cobre. Todd recorda que o sagrado raramente grita. Quase sempre ele fala baixo, porque confia naqueles que sabem ouvir. E ouvir aqui é um outro nome para honrar a própria atenção, como quem segura um fio delicado e ainda assim inquebrável. Há um momento em que o corpo entende antes da mente. Os pelos da pele erguem bandeiras invisíveis. A coluna procura o próprio lugar. A respiração encontra um ritmo que não é de fuga, mas de retorno. É assim que a verdade se aproxima, não pela retórica, mas pelo ajuste fino do ser. Quando isso acontece, não force, não traduza, não corra para explicar. Todd indica apenas um gesto: ampliar o campo do olhar por dentro, como quem abre janelas em uma casa antiga e deixa o vento atravessar. Nesse atravessamento, realidades encostam umas nas outras e trocam perfumes, e você percebe que o impossível sempre foi um adjetivo apressado. O que ainda não aconteceu, talvez, só esteja aguardando que você permaneça vendo, até que tudo mais desista de te desviar. E quando a noite voltar, porque sempre volta, que você a receba não como inimiga, mas como oficina. Que a escuridão te encontre lúcido, as mãos abertas, o foco afiado. Dr. Jehuti, o escriba das passagens, não pede sacrifícios impossíveis, pede uma fidelidade simples, honrar a direção do seu olhar como quem honra o próprio nome. Onde sua atenção repousa, um mundo se ergue. Onde ela se ausenta, um mundo se apaga. Talvez a grande obra não seja construir palácios, mas aprender a acender cômodos internos, um por um, até que a casa inteira ilumine aquilo que, desde sempre, aguardava por você no centro.
E ainda assim, algo em você sabe que isso é apenas o começo, porque a chave que gira hoje abre apenas a primeira de muitas portas que pedem por um olhar inteiro, longo, imantado. Se você está lendo estas linhas como quem tateia um corredor sem luz, perceba que sua mão já encontrou a parede certa. O tato da alma reconhece o material de que é feito o caminho, mesmo quando os olhos ainda não se acostumaram. Dot não promete atalhos, oferece mapas que se revelam enquanto você anda. E o mapa se escreve com a tinta do seu foco. Quanto mais firme, mais nítidos os contornos. Quanto mais vacilante, mais borrados os sinais. Não há castigo nisso, há lei. E a lei aqui não é opressão, é música. Se você aprender a ouvir, dançará com ela. Se insistir em negá-la, tropeçará no próprio pé. Nas duas situações, a vida te chama pelo mesmo nome, convidando-o a escolher de novo o ponto exato onde pousa o seu olhar. Talvez você ainda procure garantias, e tudo bem. A mente humana aprende a pedir certidões para não se entregar. Mas Todd ensina que as grandes travessias não começam com garantias, começam com presença. A garantia, quando existe, nasce depois, como consequência do encontro entre fidelidade e foco. Enquanto ela não chega, você pode praticar o mais alto gesto de magia cotidiana, prestar atenção sem negociar com o medo. O medo late, a atenção permanece. O medo inventa ruídos, a atenção decanta silêncio. O medo encolhe, a atenção alarga. E quando esse alargamento acontece, a vida devolve o eco do que você ofertou, multiplicado, organizado, atravessado por um sentido que você sempre suspeitou existir, mas que agora, enfim, começa a tocar sua pele. Se por um instante você se flagrou mais desperto, mais presente, saiba que o mundo já está reagindo a isso. Uma folha mudou de lugar na corrente de ar, uma conversa ganhará outro desfecho, um encontro perderá a máscara precoce. Pequenas reconfigurações são os primeiros sinais de um campo maior que se moveu. Não subestime o alcance de um olhar que volta a si. Não despreze a potência de uma atenção que se recolhe para gerar, como terra fecunda no tempo do plantio. Todd sussurra que a colheita começa quando a semente aceita a escuridão. Talvez você seja essa semente e tudo ao seu redor seja apenas o convite a se manter ali, sem desistir, até que a casca se rompa por dentro e uma outra versão de você empurre a terra para ver a luz. E se agora algo em você pede pausa, acolha. A pausa não é abandono, é maré. A presença respira, a atenção pulsa, o foco se alimenta de intervalos onde se deita para escutar o próprio coração. Não confunda pausa com distração. Distração é fuga do eixo. Pausa é retorno ao eixo. Nela você afia o ouvido, realinha o corpo, lembra o propósito. Todd não exige viagem ininterrupta, exige viagem consciente. E a consciência, como toda boa artesã, precisa de descanso para discernir textura, cor e direção. Levante os olhos de dentro com gratidão, porque até o sossego tem uma vibração que convoca o sagrado. Ao retornar, você retoma não do ponto onde parou, mas de um ponto mais fundo, como quem mergulha, volta à superfície para ar e, ao inspirar, decide ir ainda mais fundo. Há uma diferença entre buscar e permitir. Buscar, às vezes, é barganha com a inquietação. Permitir é abrir espaço para o que é verdadeiro tomar assento. A atenção, tal qual um anfitrião que finalmente entende a festa que quer receber, escolhe a música, abre as janelas, arruma as cadeiras internas e diz: agora sim. E quando esse agora acontece, não há espetáculo pirotécnico, há um reconhecimento tranquilo, uma espécie de volta para casa. Todd chamaria isso de alinhamento, quando o que você vê, o que você sente, o que você pensa e o que você faz param de guerrear e assinam o mesmo pacto. Nesse pacto, portas se alinham como os dentes de uma chave antiga, e a fechadura cede sem esforço, porque tudo, enfim, está no lugar. Se algo em você ainda duvida, abrace a dúvida como se fosse um viajante exausto pedindo água. A dúvida não é inimiga da verdade, é a sentinela que impede que você se entregue a qualquer miragem.
Ofereça a ela um assento, deixe que ela veja o que você vê, sinta o que você sente, respire o que você respira. Aos poucos, a dúvida perceberá que não há disputa, há processo. E o processo não cobra pressa, cobra honestidade com o olhar. Dot, escriba das passagens, acompanha em silêncio porque sabe que as grandes viradas não precisam de plateia, precisam de inteireza. Inteireza é quando a atenção não se divide entre o que é e o que deveria ser, mas repousa inteira no que é, e por repousar, transforma. Você percebe que a paisagem mudou, não porque alguém acenou com promessas, mas porque a sua presença passou a pesar diferente no chão que pisa. O mundo responde ao peso de quem voltou a enxergar. As portas que antes não cediam começam a mover dobradiças enferrujadas. As pessoas que antes não te viam começam a reconhecer algo nos seus olhos. E os caminhos que antes pareciam estreitos se alargam de um jeito que não fere ninguém. Dot diria que é a lei da correspondência em ação, não como fórmula, mas como respiração natural. E você respira junto, com a calma de quem sabe que a chave está no bolso certo, pronta para girar a próxima fechadura, assim que o chamado ecoar de novo. Se neste ponto a vontade de continuar arde, é porque o fogo encontrou lenha limpa. Não apague, não antecipe, não transforme essa chama em espetáculo. Proteja, aqueça, sustente. A atenção é o abrigo e a brasa, o teto e o fogo. A vida, sentindo o cuidado, responde com sinais que não pedem tradução. Um cheiro de chuva em terra seca, uma janela que se abre sozinha, um riso que escapa quando nada parecia engraçado. São recados do real dizendo que você foi reconhecido. Tot Jehut observa e sorri por dentro, pois a advertência foi ouvida, e o primeiro portal cedeu um pouco mais. O caminho segue, e você sabe, sem pressa e sem ruído, que está pronto para atravessar a próxima camada quando for chamado a olhar de novo, profundamente, até que o mundo responda com o mesmo vigor. Você já se perguntou por que sente que algo em sua vida está sempre por um fio, como se houvesse um mundo inteiro acontecendo atrás de um véu fino que quase se rasga, mas nunca se rompe? Essa sensação não é aleatória. É o chamado das camadas ocultas, onde sua atenção é a única moeda aceita para atravessar. Dot Jehut adverte que, quando você percebe o fio, não é apenas uma ilusão de percepção, é uma passagem pedindo para ser atravessada. Mas a maioria escolhe virar o rosto, temendo que, se encarar por tempo suficiente, o mundo conhecido se desfaça como fumaça diante do vento. A pergunta que ecoa é: você suportaria perder a segurança de um chão falso para caminhar sobre a verdade que sempre te esperou? A mente gosta de acreditar que controla os caminhos, mas na verdade é levada como barco em correnteza. A diferença é que a corrente não é externa, é feita de sua própria atenção. Onde ela aponta, as águas puxam. E se você já se sentiu aprisionado em ciclos que parecem não ter fim, as mesmas pessoas, os mesmos erros, as mesmas dores, talvez seja porque sua atenção, sem perceber, sempre retorna ao mesmo ponto da margem. É como se houvesse uma âncora invisível, e essa âncora é o hábito de olhar para os mesmos medos, para as mesmas faltas, para as mesmas histórias. Tot sussurra: mude o foco e o rio inteiro mudará de curso. Você já notou como as coisas mais importantes sempre acontecem em silêncio? Um olhar que se prolonga, um arrepio sem explicação, uma lembrança que surge de repente. São nesses instantes que a atenção se conecta a outras realidades. Mas nós fomos ensinados a desprezar o silêncio, a fugir do incômodo, a preencher qualquer vazio com distrações fabricadas. É por isso que a maioria jamais percebe que está diante de portais. Dot explica que o vazio é a sala de espera dos deuses. Quem aguenta permanecer ali descobre caminhos que não aparecem para os apressados. Quantas vezes você fugiu no último instante sem saber que estava prestes a atravessar? As feridas que você carrega não são apenas marcas do passado, mas mapas. Cada cicatriz guarda uma informação,
um código que pode ser decifrado se você ousar manter a atenção ali, sem rejeição. Mas o instinto humano é fugir da dor, negar, esconder. E quanto mais você corre, mais forte ela pulsa, pedindo reconhecimento. Toth ensina que a dor é um oráculo disfarçado. Ela sempre aponta para a chave que você mais teme usar. E talvez seja exatamente essa chave que abre a realidade que você sempre desejou, mas nunca teve coragem de reivindicar. O que você evita olhar é justamente o que pode te libertar. Há dias em que a realidade parece distorcida, como se as linhas do mundo não estivessem alinhadas. Objetos mudam de lugar, rostos parecem familiares demais, frases soam repetidas. A ciência chama de falha da percepção. Toth chama de fresta. Uma abertura breve entre mundos, onde você percebe que não está vivendo uma única história, mas múltiplas, simultâneas, todas competindo pela sua atenção. Qual delas se tornará sólida? Aquela em que você sustenta o olhar. Você pode chamar de acaso, mas a verdade é que cada detalhe responde ao que você ousa ver. Você já sentiu que por trás de uma escolha simples havia um peso desproporcional? Como se dizer sim ou não a algo pequeno fosse, na verdade, decidir entre dois mundos inteiros. É porque é exatamente isso. A atenção não mede o tamanho do gesto, mede a intensidade da presença. Um sim distraído pode abrir um portal de repetição. Um não consciente pode encerrar um ciclo de séculos. Toth ensina que não há escolhas pequenas quando a atenção está envolvida. Cada instante é um ritual, cada olhar é uma assinatura, cada silêncio é uma sentença. E se você começasse a perceber que os sonhos que tem à noite não são apenas histórias desconexas, mas fragmentos de realidades paralelas onde sua atenção viaja quando o corpo repousa. Talvez aquele lugar que você reconheceu, sem nunca ter estado, seja real em outra dimensão. Talvez aquela pessoa que lhe fala com tanta clareza exista em outro fio do tempo. O erro é acreditar que o sonho é ilusão e que a vigília é verdade. Toth diz que ambos são reais, mas em escalas diferentes. O que separa os mundos não é a substância, é a atenção. Você decide qual dos dois cresce até se tornar inegável. Há um poder que você esqueceu, o de criar significado. Quando você olha para algo e decide o que ele representa, você não está apenas interpretando, está decretando. A flor pode ser apenas uma flor, ou pode ser um sinal de que um ciclo se fecha. O encontro pode ser apenas casual, ou pode ser o chamado de uma vida inteira. Não é o fato que muda, é o olhar que escolhe. E quando o olhar escolhe com consciência, o mundo se curva em ressonância. Toth dizia que o universo é um escriba obediente. Ele escreve o que sua atenção dita, mesmo que você não perceba. Você já sentiu como se estivesse vivendo no automático, sem perceber os detalhes que te cercam? Como se cada dia fosse apenas um reflexo do anterior, com pequenas variações. Esse é o sintoma mais claro de que sua atenção foi sequestrada. Você deixou de ser o autor e passou a ser figurante em sua própria vida. Mas no instante em que você volta a perceber o som de um pássaro, a textura de um objeto, o calor do sol na pele, algo muda. A cena se torna mais nítida, o tempo desacelera e você sente que está dentro, não fora. Toth chama isso de reconciliação com o real. E nesse estado, a realidade paralela que você mais deseja começa a se alinhar com a sua. E se agora, neste exato momento, você já estivesse criando outra versão de si mesmo apenas pelo ato de estar aqui, sustentando este olhar interno? Talvez haja uma versão sua que desistiu, outra que se distraiu, outra que nunca chegou até este ponto. Mas essa, a que permanece, a que resiste ao ruído, é a que abre o portal. Toth adverte, não ignore esse instante, porque ele é mais do que palavras, é mais do que metáforas. Ele é o ponto exato em que sua atenção se torna a chave, e a chave, finalmente, começa a girar. Há instantes em que o silêncio é mais eloquente do que qualquer palavra, e talvez você esteja entrando agora em um desses momentos. Toth Jehuti sabia que a verdadeira travessia não acontece em frases decoradas, mas no espaço invisível,
que elas abrem dentro de quem escuta. O que você sentiu até aqui não é apenas narrativa. É um espelho que devolve a você o peso do seu próprio olhar. E se esse olhar mudou, então o mundo já não é mais o mesmo. Perceba como o ar parece mais denso, como se cada respiração carregasse uma responsabilidade que antes não existia. Não se trata de peso, mas de presença. A presença de quem percebe que a atenção não é apenas um gesto mental, mas um pacto sagrado. Um pacto com as realidades que aguardam para nascer a partir daquilo que você ousa sustentar diante de si. Talvez você nunca mais consiga se distrair da mesma forma. Isso não é perda, é libertação. As dores que ecoaram neste percurso não foram lembradas para aprisionar, mas para libertar. Elas apareceram como portais que você sempre evitou atravessar, mas que agora revelam sua verdadeira natureza. Não são muros, são portas. Tote ensina que nada do que fere permanece igual quando recebe o olhar inteiro. O que era ferida se transmuta em mapa, o que era sombra se revela guia. Você não sai daqui com respostas, mas com um chamado que não permitirá mais que você viva como antes. E quando você se olhar no espelho amanhã, talvez perceba algo diferente, ainda que não saiba nomear. Não será a roupa nem o gesto, mas um brilho sutil que denuncia: alguém retornou ao próprio eixo. O mundo não precisa reconhecer de imediato, porque a mudança começa sempre como um sussurro. Mais cedo ou tarde, até as pedras à sua volta perceberão que você não caminha mais em círculos. Você atravessa. Há sementes que foram lançadas aqui que você ainda não enxerga. Elas repousam no solo da sua consciência, invisíveis, silenciosas, aguardando o tempo certo para brotar. E quando brotarem, talvez em dias inesperados, você recordará deste instante, não como lembrança comum, mas como um eco. Um eco que atravessa paredes internas e diz: foi ali que a chave começou a girar. Não pense em fim. Fins são apenas ilusões de mentes que precisam de margens para não se perder. O que acontece agora é continuidade, é expansão. O fio que foi puxado aqui seguirá vibrando em seus passos, em suas escolhas, até mesmo nos seus silêncios. Você pode tentar ignorar, mas a vibração não cessará, porque uma vez que a atenção desperta, nunca mais volta a dormir. E se você fechar os olhos, talvez perceba que há outra versão sua caminhando ao lado, construída não de promessas, mas do simples ato de ter sustentado o olhar até aqui. Essa versão é mais inteira, mais alinhada, mais presente. Ela não é distante, é você mesmo em sua forma mais pura, esperando para ser assumido. E a única coisa que o separa dessa versão é a decisão de continuar atento. Não ignore o chamado que pulsa em sua pele. Thoth Jehut não pede adoração, pede vigília. Vigília sobre si, sobre o mundo, sobre cada instante que tenta escapar. Porque cada instante é um portal, e cada portal é uma oportunidade de atravessar. A vida não acontece fora de você, mas no exato ponto onde sua atenção repousa. E agora você sabe que pode escolher. Se algo em seu coração vibrou diferente, se uma centelha acendeu mesmo que pequena, deixe que ela cresça. Compartilhe essa chama não apenas como gesto mecânico, mas como sinal de que você honra o que despertou. Curta, comente, inscreva-se, não porque alguém pediu, mas porque continuar essa jornada junto é reconhecer que o despertar precisa de eco, de ressonância, de comunidade. O próximo passo não é técnica, é destino. E assim, com a simplicidade das verdades eternas, fica a frase que sela este encontro. Aonde sua atenção repousa, um universo desperta. Que você escolha, a partir de agora, ser o guardião consciente das portas que abre, porque cada porta conduz a mundos que apenas você poderá habitar.